Está, agora está. Vou começar a transmitir. Ok. Boa noite a todos, boa noite aos associados do Fotoclube Porto Alegrense que nos acompanham aqui pelo aplicativo Zoom. Boa noite às pessoas que estão participando pelo YouTube. Estamos iniciando mais uma segunda cultural que acontece a cada 2 segundas-feiras, sempre nesse horário, com convidados de exponência dentro da área da fotografia. Quero lembrar a quem nos acompanha pelo YouTube e pode encontrar essas informações dentro do nosso site, Fotoclube Poa, que terão todas, poderão ver como é que funciona o nosso clube, ter uma ideia de como é que funciona e as bases para inscrição no mesmo. Então, eu quero passar a palavra, então, para a Ângela, que quem trata de nossos convidados nas segundas culturais para apresentar quem nos acompanha no dia de hoje. É contigo, Ângela, e boa apresentação para o nosso convidado aí. Obrigado. O microfone, Ângela, está fechado. Desculpa. Agora boa sim, noite, tranquilo. Boa noite aos meus colegas do Fotoclube e aos nossos ouvintes pelo YouTube. Tenho o prazer de apresentar hoje o Guilherme Mercado, que já foi professor de muitos de nós associados aqui. Ele é jornalista formado pela PUC e já tem 10 anos no ramo de fotografia. Fez vários cursos na Universidade de Harvard. Não vou dizer os nomes, porque são muito complexos, e meu inglês acho que não atinge tanto. E em 2017, ele criou uma oficina chamada A Fotografia Cidade e História, e o espaço urbano por meio da foto, onde ele nos mostra que nós devemos ter um outro olhar para a fotografia urbana, no caso em Porto Alegre, para a gente não só olhar para as coisas que são muito turísticas, e sim passar a dar uma olhada nas coisas ditas feias ou que passa despercebido por nós no dia a dia. Então, eu passo agora para o Guilherme para ele complementar a biografia dele. Olá, gente, tudo bom? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, é um prazer imenso ser convidado para uma segunda-feira cultural com vocês. E é basicamente o que a Angela falou. Sou jornalista formado pela PUC, trabalho com a foto já faz mais de 10 anos e desde 2017 eu decidi baixar a cabeça e me dedicar a dar aula sobre. E adorei o convite, me senti extremamente honrado por estar perfeitamente encaixado dentro das temáticas que para mim são não só tão familiares, como são também as de maior interesse e as que, acredito eu, são algumas das temáticas que a gente precisa bastante debater sobre a fotografia. Então, é uma honra estar aqui, é uma honra poder estar conversando com vocês, e vamos lá. Gente, quero deixar claro, eu não vou ficar, a ideia de ficar falando sozinho não me agrada tanto. Então, a qualquer momento, quando vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem me interromper, podem falar, podem trazer os posicionamentos, enfim, de vocês. Acho que a gente pode ter uma troca bem interessante, tá bom? Porto Alegre, gente, chega agora, no final deste mês, chega aos seus 250 anos de idade. E, obviamente, nesse meio tempo, nesses últimos 250 anos, o mundo mudou muito. E Porto Alegre é uma cidade que, se a gente for ver em comparação, principalmente com cidades do tamanho dela, é uma cidade que foi muito sortuda, por assim dizer, porque Porto Alegre foi uma cidade que foi amplamente fotografada desde a metade da década de 1800. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela.
A fotografia em Porto Alegre, vocês recebem na tela? Perfeito. A fotografia em Porto Alegre, ela é algo já bem antigo. Diferentemente de cidades menores do que Porto Alegre, que acabaram passando a ter um registro da sua urbanização mais adiante, Porto Alegre tem um registro bem antigo em fotografias. E, obviamente, por questão da época, por questão dos tempos em que esses registros foram feitos e pela questão técnica da época, do acesso à fotografia, nós conseguimos contar em uma mão, duas, no máximo, o número de fotógrafos que fotografavam a nossa cidade naquela época. E grande parte dos registros da nossa cidade naquela época eram registros muito mais voltados para as novas urbanizações, sobre a evolução e a mudança que a cidade passava naquele período. Porto Alegre, como toda cidade no planeta, ela é um acúmulo de certo e errado. Ela é um acúmulo de políticas sociais, políticas econômicas, de políticas ambientais que deram certo e que deram errado. Porto Alegre, como toda cidade, é uma cidade de contrastes. E a Porto Alegre que a gente vive é diferente para cada um de nós. Nenhum de nós vive na exata mesma Porto Alegre que o outro. E é natural e é inevitável que seja dessa forma. Afinal de contas, Porto Alegre é uma cidade feita de contrastes grandíssimos. E são esses contrastes que a gente precisa começar a voltar a reencontrar nas fotos. Aqui, vocês recebem na tela, né? Eu tenho alguns exemplos de fotografias feitas no século passado. E reparem como grande parte das fotografias... Aqui, só para dar uma legenda para vocês, aqui é a Santa Casa de Misericórdia, que essa foto é de 1888 e é um dos poucos pontos da cidade que a gente pode olhar e confirmar que a fachada, ao menos, permanece praticamente intocada até hoje em dia. É um dos poucos pontos da cidade que resistem bravamente às mudanças tão bruscas que houveram em todo o seu entorno. Aqui, o Teatro São Pedro. Essa é considerada a primeira foto do Teatro São Pedro, logo depois da construção dele. Reparem que ainda não existia praça, a cobertura do edifício era completamente diferente da que nós temos hoje em dia. Aqui é a Avenida Duque de Caxias, com dois casarões que ainda estão ali, que ainda estão de pé, nesse exato mesmo lugar, tanto este daqui quanto este daqui. E essa cidade, que quando a gente olha para trás, quando a gente pensa numa Porto Alegre de antigamente, são esse tipo de imagens que vêm na nossa cabeça. São esses frames que vêm na nossa mente sobre o que era a Porto Alegre de antigamente. Uma pergunta, posso? Claro. Os autores dessas fotos, eles são conhecidos? Sabe-se quem fez? Essa daqui, se eu não me engano, é do Virgílio, do Caligari. Essa daqui eu não tenho certeza de quem é. Essa daqui é do Caligari também. Essa daqui eu não sei quem é. Essa daqui é um panorama da cidade, da região ali onde agora fica a Avenida dos Andradas. E essa daqui é a usina anterior ainda à usina do gasômetro. Essa é a primeira, a Fiat Lux, que havia ali antigamente. E essa daqui é do Lunara. Lunara foi um dos primeiros fotógrafos que a gente teve em Porto Alegre, que ele se dedicou a fotografar não tanto as áreas urbanizadas. Ele fotografava, essa foto ela é de em torno de 1900, ele fotografava os quilombos que existiam em torno da cidade, ele fotografava mais esse lado... como é que eu posso dizer? Esse lado que ainda não, onde a urbanização ainda não estava chegando, enquanto, querendo ou não, as imagens que a gente tem como maioria dessa época são esse início de urbanização que a gente tem sobre Porto Alegre. E essas imagens, se não fosse o trabalho de alguns como o Lunara, essas fotos seriam as únicas lembranças que a gente tem dessa época, as únicas referências visuais que a gente tem desse período. Só que essas imagens, elas excluem uma parcela gigantesca da cidade. Essas imagens, elas mostram
subtextos que hoje em dia, com esse afastamento, com esse distanciamento natural que o tempo nos dá, hoje em dia nós podemos olhar essas fotos e analisar. Por exemplo, nessa foto, em primeiro plano, a gente pode ver as mudanças urbanísticas que já aconteciam nessa época, quando o primeiro palácio havia sido derrubado. Dá para ver os escombros ali em primeiro plano, no local onde seria erguido e onde está até hoje em dia o Palácio Piratini. Mas esses registros, a gente consegue ter um melhor contexto deles agora por análise, porque eles não foram feitos com um intento de registro histórico. Tem uma frase fantástica que diz que a gente nunca fotografa para o hoje, a gente fotografa sempre para o amanhã. E esse amanhã ele é muito relativo. Esse amanhã ele começa amanhã e ele se estende por um tempo indeterminado. Esse amanhã não tem fim para o qual a gente fotografa. E no momento que nós estamos fotografando, pensando que esses registros vão durar, a gente precisa começar a pensar um pouquinho mais sobre o que a gente está fotografando. Nós vivemos em dois mundos, o que nós habitamos e o que habita nossas lembranças, o que habita a nossa cabeça. Esse mundo que habita na nossa memória, ele é moldado não só pelo que a gente vê no mundo real, mas no que nós vemos nos registros sobre o mundo real. Nenhum de nós viveu essa época, mas todos nós temos alguma imagem. Cada um, pessoalmente, tem a sua que vem à cabeça quando se fala da Porto Alegre de antigamente, quando se fala da Porto Alegre do início do século passado. Cada um de nós vai ter uma imagem, por mais que a gente não tenha vivido esse tempo. Como que a gente cria essas imagens? A gente cria essas imagens na base do todo o conteúdo que a gente absorve. E o conteúdo dessa época, como eu comentei, ele é bem restrito num certo tipo de linguagem e temática. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa na Porto Alegre, a gente não pensa só na Porto Alegre. A gente pensa em todas as imagens que formam o nosso imaginário sobre a Porto Alegre. O Pôr do Sol, a Casa de Cultura, o Teatro São Pedro, a Praça da Alfândega, a Rua dos Andradas. Todas essas imagens, elas vêm instintivamente na nossa cabeça quando a gente fala sobre Porto Alegre, quando a gente desenha na nossa cabeça o que é Porto Alegre. E quando a gente pensa nesses lugares, a gente não necessariamente pensa neles, a gente pensa nas imagens deles, na quantidade de vezes que a gente viu repetida em chamada de TV, em reportagem, em outras fotos, em capas de revistas e jornais, em comerciais bonitinhos de fim de ano, de redes de supermercado, onde a gente vê aquela Porto Alegre linda e mágica e colorida. Então, as imagens que a gente tem na cabeça sobre os locais que a gente vive, muitas vezes não são imagens reais. E mais do que isso, não são imagens nossas. Não são imagens que nós construímos através de olhar e observação. São imagens que chegaram para a gente já curadas, tratadas, photoshopadas de uns anos para cá e selecionadas para que fiquem na nossa cabeça. E isso é completamente natural. A nossa compreensão do mundo se dá dessa forma, em relação a tudo. A gente não pensa nas coisas, nós pensamos sobre os registros sobre as coisas. Um exemplo clássico que eu sempre dou em aula, a Ângela, o Thiago, a Anne, o pessoal que passou aqui pelas aulas deve lembrar disso, que eu sempre falo: fechem os olhos e pensem na África. Fechem os olhos por 2 segundinhos e visualizem África. Até quem nunca foi para a África tem uma imagem clara e definida na cabeça. Eu consigo dizer para vocês a paleta de cores que vocês pensaram. Esse lugar existe? Esses locais são reais? Essas lembranças não são de vocês. Elas são um acumulado de tudo que vocês absorveram em filmes, fotos, seriados e documentários. A paleta de cores que vocês pensam quando pensam em África, por exemplo, ela foi escolha de um diretor de fotografia. Ela foi escolha de um diretor de arte. E ela passou a ser tão reconhecida que hoje em dia, quando a gente mostra uma foto que fuja disso e diz: olha só, isso é África, e mostra 4 ou 5 prédios envidraçados, as pessoas reagem com estranheza. As pessoas reagem com: como assim? Não.
Vocês já notaram que todo país latino-americano mostrado em filme hollywoodiano é tudo laranja, é tudo extremamente quente e suado o tempo inteiro. Agora pega e mostra para um americano uma imagem de, vamos supor, Campos do Jordão, Gramado, Canela, no meio do inverno. Não faz parte do imaginário que eles têm, não faz parte do que eles imaginam ser o Brasil, o que eles imaginam ser aqui. E, de novo, gente, isso é natural. E a gente faz isso o tempo todo sobre absolutamente todos os temas na nossa vida. Tudo que a gente sabe sobre o mundo passa inescapavelmente sobre tudo que a gente escolheu ver e que nos escolheram mostrar sobre o mundo. Isso é um resumo do resumo do resumo, uma versão extremamente simplificada do que são os imaginários, do que são a forma com que a gente forma esses atalhos mentais para se ter imagens dos lugares, para se ter um registro, para quando alguém te falar Rio de Janeiro, tu automaticamente pensar em Corcovado, Cristo Redentor de braços abertos, por mais que seja uma cidade com muito mais coisas do que isso. Faz parte do nosso filtro natural. Só que, diferentemente dos séculos passados, onde existiam poucos fotógrafos, hoje em dia todo mundo carrega uma câmera. Hoje em dia todo mundo tem capacidade de fotografar. O boom da fotografia digital, há coisa de uns 20, 25 anos atrás, mudou completamente a nossa relação com a fotografia. A fotografia foi, por décadas, algo caro e inacessível para a grande maioria da população, ficando restrita a viagens e comemorações pontuais. Eu acho que todo mundo conheceu ou foi, por um bom período de tempo, o tio da câmera, a pessoa que era o único da família que em eventos sociais, que em aniversários, casamentos, enfim, tu era a pessoa da câmera, e existia toda essa aura da pessoa que era o responsável por registrar. É natural que as imagens que a gente tenha sobre os locais, os eventos e as nossas próprias cidades sejam muito menores, porque a gente registrava muito menos esses espaços. Só que isso mudou. O digital jogou isso tudo por terra, criando uma onda nova de fotógrafos amadores e aproximando um número sem precedentes de pessoas da fotografia. E mal isso estava se estabelecendo, mal e mal a gente estava começando a entender a influência que teria a fotografia digital. A gente mal estava começando a lidar com a influência e o impacto que teria o fato de que agora tu comprou uma câmera e tu tem foto pelo resto da vida, tu não vai ter mais que gastar com filme, revelação, a ampliação das fotos, se tu quiser, enquanto tu tiver HD, tu tem foto pelo resto da tua vida. A gente mal tinha começado a assimilar o impacto que isso teria na nossa relação com a fotografia. A gente mal tinha sentido os primeiros baques que isso causaria na forma com que a gente registra o mundo, e veio a segunda onda, e veio a segunda revolução gigantesca que a gente está neste exato momento no meio dela, e o impacto positivo e negativo, como tudo na vida, dela a gente só vai conseguir mensurar daqui a um tempo, e é o celular, é o smartphone, é a possibilidade de hoje em dia todo mundo carregar no bolso câmeras com mais capacidade de armazenamento, uma capacidade de armazenamento de fotografias infinitamente maior do que qualquer fotógrafo conseguiria fotografar normalmente há 30, 35 anos atrás. Hoje em dia, no celular, tu bota tranquilamente 8.000 fotos. Tem fotógrafos que começaram e terminaram suas carreiras sem fotografar tanto em filme. E isso muda completamente a nossa forma de se relacionar com a fotografia. Isso muda completamente a nossa forma de conseguir mensurar o que é fotografável, conseguir ter um desenho claro de o que é digno e merecedor de uma foto. Antigamente, quando a foto era cara, antigamente, quando a foto ela era mais fechada e mais... não vou usar o termo técnico ele é um pouco segregador, ao meu ver.
Quando a fotografia ela era um pouco mais elitista pelo seu valor financeiro, a fotografia, a gente pensava muito mais do porquê que eu estou fotografando isso. Eu vou fotografar algo que seja bonito, algo que seja belo, eu vou fotografar algo que faça sentido sobreviver ao hoje e ser para amanhã e para depois e para depois e para depois. Fazia sentido essa reflexão em cima da fotografia do porquê que isso é belo, do porquê que isso merece um registro. Hoje em dia, com a capacidade praticamente limitada de fotografar, isso cai por terra. Tem uma, já virou quase anedota, mas é 100% real que se fala. Hoje em dia, uma pessoa, do momento que ela acorda até o momento que ela deita, ela vê mais foto do que uma pessoa no início do século passado ia ver durante a vida inteira dela. A gente consome imagens o tempo inteiro. A gente vê fotos das fotos, das fotos, das fotos, das fotos o tempo inteiro. Existem, inclusive, tendências hoje em dia muito claras dentro da fotografia que a gente tem que parar e olhar com um pouquinho mais de atenção. Depois eu vou até mostrar aqui algumas imagens para vocês. Existem perfis no Instagram dedicados única e exclusivamente a registrarem fotos iguais. Fotos acidentalmente iguais. E é muito interessante quando a gente olha para isso, porque, ok, tem esses perfis que fazem essas compilações, é interessantíssimo de observar, mas eu gostaria que cada um de vocês que utiliza Instagram ou utiliza outras redes sociais de fotografia, como Flickr e afins, digitem o nome de um ponto turístico. Digitem Orla do Guaíba, pesquisem Cristo Redentor, pesquisem, sei lá, Gramado. Vocês vão ver variações de 5 fotos no máximo. Está todo mundo fazendo as mesmas fotos o tempo inteiro. Está todo mundo repetindo as mesmas fórmulas o tempo inteiro. Estão todo mundo olhando para o mesmo lado, escolhendo clicar as mesmas coisas. E isso é complicado. Isso é, no mínimo, triste, porque as amarras que a gente tinha antes em relação a será que eu vou gastar a revelação desse filme e ampliação para fotografar isso? Essa questão não existe mais, mas a gente continua fotografando as coisas da mesma forma. A gente continua clicando os mesmos temas com o mesmo approach. E isso, no momento que a gente volta e linka lá com a formação dos imaginários e como as imagens que a gente vê do passado formam a nossa concepção de o que o passado foi, isso é péssimo, isso é horrível, isso é muito triste, isso é algo que a gente deveria repensar fortemente, porque nós estamos em 2022 e a gente continua vendo basicamente as mesmas fotos de Porto Alegre. E eu não falo em grupos fechados de pessoas como nós que buscamos um aprofundamento em fotografia, eu falo isso de forma geral. A Porto Alegre que a gente não costumava ver nas fotos históricas, nessas fotos do início do século, a Porto Alegre estava lá. Existia miséria, existia a segregação, a fome, o abandono, as populações segregadas e à margem estavam lá o tempo inteiro, mas elas não estavam nas fotos. A maioria das nossas lembranças sobre a cidade são conformadas nessas imagens que não mostram esse lado da nossa cidade, que não mostram esse outro lado da nossa história. Por fim, isso acaba criando um imaginário totalmente real sobre a nossa cidade. Por fim, isso acaba criando uma noção histórica completamente diferente do real, porque parcelas imensas do que a gente vivia e do que existia e do que, sejamos francos, naquela época era a maioria das pessoas em uma situação de vida ruim para péssima,
elas não aparecem. Quando a gente pensa na bela época de Porto Alegre, a gente pensa, sei lá, na Praça da Alfândega, linda, com o teatro, com os cinemas antiguíssimos, cinemas de calçada, as pessoas bem vestidas, saindo dos cinemas. Isso era uma parcela minúscula do que era a nossa cidade. Isso era uma parcela pífia do que Porto Alegre era. E ainda assim, quando a gente rememora, quando a gente tenta trazer essas imagens de uma época, quando alguém pede para a gente define Porto Alegre de antigamente, os cinemas de rua, as praças bonitas, os bondes, as pessoas bem vestidas, os senhores de chapéu. Isso era uma parcela pífia, mas é só isso que a gente tem na cabeça. Porque era só isso que na época era considerado merecedor de registro. Só que hoje em dia a gente não tem mais essas amarras. E é necessário que a gente comece a fotografar todas as formas da nossa cidade. Não só as que a gente já conhece, não só as que já habitam nos nossos imaginários. E isso é um exercício importantíssimo para qualquer pessoa, não só para o fotógrafo. Isso é um exercício para... Eu acho que ele tem um peso muito grande para qualquer pessoa, não só para quem almeja aprofundamento, seja profissional ou como hobby na fotografia. A gente precisa buscar temas novos. A gente precisa abordar os temas velhos de novas formas. A gente precisa buscar novas formas de contar essas histórias. A fotografia, acredito que como toda a arte criativa, a fotografia ela não pode cair jamais em redundância e repetição. Eu costumo ver vários anúncios desses cursos rápidos de fotografia online, seja o novo Cartier-Bresson. Gente, a gente não precisa de um novo Cartier-Bresson. O mundo não precisa de um novo Cartier-Bresson, porque o Cartier-Bresson já existiu, porque ele já fez o que ele fez, porque ele já mudou tudo o que ele mudou. E é redundante. O que eu vejo de fotógrafos, falo especificamente de fotógrafos que tentam vender cursos, coisas assim online, apresentando, tipo, literalmente um passo a passo de como tu reproduzir fotos que já foram feitas. Como prática, isso é fantástico, tu entender a parte técnica de como eles fizeram. Mas a gente precisa mesmo repetir o trabalho dos outros. Hoje em dia, com toda a possibilidade que a gente tem, com todo o amparo técnico e tecnológico que a gente tem, a gente precisa mesmo repetir fotos de terceiros. Então, o meu ponto é, quando a gente olha para Porto Alegre, quando a gente olha para a Porto Alegre que a gente vive hoje em dia, é inevitável ver os abismos que existem entre a cidade que está nas fotos e a cidade que a gente vive. A cidade que a gente caminha na calçada, virando os pés em pedra solta, em bueiro enferrujado e destampado, e a cidade de eterno pôr do sol lindo na orla do Guaíba. Essas duas cidades, elas existem, mas elas são completamente antagônicas. Essas duas cidades, elas existem uma em cima da outra. A gente costuma pensar que a gente vive em uma cidade. A gente vive em 200 cidades ao mesmo tempo. A gente vive na cidade de governos que abandonaram projetos pela metade. A gente vive na cidade de mudanças ideológicas e políticas. A gente vive numa cidade que ela, de tempo em tempo, ignora ela mesma e se reconstrói por cima dela. E a gente continua fotografando as mesmas coisas. E a gente continua fotografando só um lado dessa cidade. Esse abismo ele precisa ser preenchido com novos e atenciosos olhares. E dois motivos simplíssimos do porquê isso. Enquanto a gente fotografa os novos grafites postos pela cidade, enquanto a gente fotografa as lindas intervenções artísticas que estão sendo feitas nas laterais até então mortas de edifícios, a gente não está fotografando as pessoas que moram embaixo das marquises desses mesmos prédios. Essas duas cidades estão ali. Fazer uma foto é tomar uma decisão. No momento que a gente escolhe o que vai ficar dentro
do frame, do que a gente está fotografando, mais importante do que o que a gente está escolhendo mostrar, a gente tem que pensar em tudo que a gente está escolhendo deliberadamente deixar de fora desse frame, deixar de fora desse quadro que a gente vai eternizar por amanhã, por depois e por depois. Esses frames precisam aumentar. A gente precisa começar a olhar um pouco mais para o não fotografável. A gente precisa começar a olhar um pouquinho mais para esses contrastes. Porto Alegre, nesse exato momento, gente, caminha a passos largos na contramão em várias questões sociais, ambientais e de administração. Porto Alegre remove espaços nesse exato momento. Porto Alegre remove espaços públicos, privatizando-os, entregando-os para exploração de privatizações. E Porto Alegre continua sendo registrada da mesma forma que há 20 e 30 anos atrás. Porto Alegre ainda é registrada dentro do imaginário da capital mais culta do país, da capital mais cultural da nação. E, infelizmente, essa Porto Alegre, cada vez mais ela está vivendo só nas imagens, não é a cidade que a gente tem na rua. E o grande perigo, o meu grande receio em relação a gente continuar fotografando as mesmas coisas é daqui a 20, 30, 40, 50, 60 anos, quando se olharem para as fotos de agora, a gente cair na mesma asneira que a gente cai quando olha para as fotos do início do século passado, de que Porto Alegre era um lugar lindo, organizado, com homens bem vestidos de chapéu e mulheres de saia e os bondes lindos e toda essa imagem bucólica que a gente tem na cabeça. Essa Porto Alegre não existia há 100 anos atrás. Da mesma forma que a Porto Alegre que a gente registra hoje em dia não é real. Então, acho que o mote principal de tudo que eu quero falar para vocês aqui é: olhem, a gente precisa voltar a olhar para o não óbvio. E quando eu digo o não óbvio, e obviamente, enquanto eu falo tudo isso, todos os outros gêneros de fotografia ficam um pouquinho isolados na bolha de existência deles. O que eu falo aqui especificamente é sobre fotografia urbana, fotografia de arquitetura e fotografia de rua. Tem fotos que tu olha Porto Alegre e simplesmente não é uma Porto Alegre real. É uma Porto Alegre que ela vive única e exclusivamente dentro daquela imagem. E perfeito, perfeito. Esse registro tem seu espaço, esse registro tem a sua função, mas esse registro não pode ser o único que a gente tem. É errado. Todo o acesso e possibilidade que a gente tem hoje em dia, que a gente continue a fotografar a mesma e irreal cidade de sempre. É injusto que essa cidade, com o que essa cidade realmente é, com os imaginários dos que virão depois de nós. É errado. O pôr do sol ainda vai estar lá. A Redenção, a Casa de Cultura, a Rua dos Andradas, com o sol alinhado no fim de dia, a coisa mais linda do mundo, vão estar lá. Os casarões dos bairros chiques vão estar lá. Mas a Porto Alegre precisa ser mostrada com um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais de vozes e diferentes focos de observação. Eu vou passar agora algumas fotos. Vocês ainda recebem na tela, certo? Perfeito. Eu vou passar algumas fotos aqui para vocês do que eu comentava da repetição, da repetição, da repetição, da repetição, da repetição e como a fotografia se tornou, ainda mais hoje em dia, quando a gente vive uma vida online, obviamente, tão ditada por algoritmos, sobre o que vai funcionar no Instagram, o que vai funcionar no Flickr, qual foto vai ganhar mais like, qual vai ganhar mais visibilidade. É natural que a gente se apegue à repetição.
que a gente se apegue a fazer uma foto que a gente sabe que, tipo, a gente já viu 2, 3 vezes, então ela funciona. Só que no momento que a gente está fazendo uma foto que a gente já viu tantas vezes, ela é nossa. É muito, muito, muito importante que nós que temos esses anseios um pouquinho além do comum com a fotografia, que a gente comece a pensar o porquê que a gente está fotografando, o que a gente está fotografando e por que que a gente está deixando de lado tanta cidade, tanta realidade que fica à margem das nossas fotos. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Eu vou começar a fazer, passar várias fotos que eu trouxe, todas de Porto Alegre, todas tentando trazer camadinhas a mais para o nosso imaginário do que é a nossa cidade. Alguém tem alguma questão, alguma ponto? Ok, então. Tempo para pensar, porque tu está nos botando questões que são bem importantes, né, Guilherme? Então é um tempinho para dar uma respirada. De uma maneira ou outra, nós todos fotografamos Mar Quintana, Porto Sol, os pontos turísticos, né? Por mais que isso tenha sido uma discussão está sendo uma discussão dentro do Fotoclube, né? Dentro de que Porto Alegres nos habitam, é algo que essas outras, né, formas de olhar a gente tem que construir também, né? Sim, ainda não está aí. É um processo constante, porque quando eu costumo dizer que quando tu achou um novo tema, quando tu achou uma nova forma de registrar, ou tu achou uma resposta do qual é a cidade que eu quero fotografar, essa cidade não existe mais. Essa cidade já sumiu. Essa cidade já foi tomada por Porto Alegre. Nesse momento, teve um aumento deixa eu conferir aqui que eu anotei, 38,73% em moradores de rua. Vocês já notaram como andam embaixo das nossas marquises? Vocês já notaram a quantidade de pessoas vivendo em barracas por esquinas? É questão de tempo para essas pessoas terem que começar a aparecer em fotos. Vocês já notaram a quantidade de placas de vende-se e aluga pela cidade? É atordoante. Existem prédios praticamente inteiros vazios de cima a baixo. Reflexo de pandemia, de crise econômica, de nacional e global, e os últimos anos bem malucos que a gente vem vivendo, mas é o que eu estava falando. Quando a gente descobre um tema, quando a gente descobre uma coisa nova para mostrar da cidade, olha só, consegui sair do lugar como a cidade já surge com mais 300 coisas, e essa cidade ela vai desmoronando e se reconstruindo em cima dela mesma. E eu acho que é muito, 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 muito importante que a gente esteja, tanto como fotógrafos, tanto como cidadãos e para a força da nossa cabecinha mesmo, atentos a essas mudanças tão fortes que acontecem na nossa cidade constantemente. Essa foto aqui, ela é literalmente o registro de um casarão que se foi no centro. Um anúncio escrito a tinta de cal numa placa, anunciando as vendas das portas, janelas, os vitrôs e as pedras portuguesas. A gente se choca tanto com o desaparecimento da cidade antiga. A gente olha tanto para essas fotos aqui e pensa, nossa, quantos casarões bonitos, como a cidade era mais linda e mais elegante. Essa cidade ela não foi explodida do dia para a noite. Ela foi gradativamente desaparecendo. Ela foi gradativamente sendo levada, de novo, por evolução do tempo natural e inevitável, mas por especulações imobiliárias, por maus e bons governos. Essa cidade ela não desapareceu do dia para a noite. Essa cidade ela não desapareceu sem um porquê. Quando a gente costuma viajar para fora, sempre se encanta. Ninguém vai para a Europa e se encanta com o prédio envidraçado. Ninguém vai para a Europa e se encanta com a arquitetura mais moderna e rebuscada. A gente se encanta com os casarões antigos, com essas coisas que nós tínhamos e que foi embora.
gradativamente, sem que a gente percebesse. E nesse exato momento, Porto Alegre está passando por isso. Reparem os poucos casarões que ainda estão de pé na Avenida Independência. É alarmante ver o estado deles e a iminência de daqui um pouco eles também vão. Daqui um pouco eles também vão abrir espaço para mais um caixotinho envidraçado com apartamentos de 25 metros quadrados a 500 mil reais. Então, isso é um registro de uma Porto Alegre que a gente precisa ter, essa eterna transição em que a cidade se encontra. Essa eterna, o olhar para os pontos turísticos. Por que quando a gente fotografa a Orla do Guaíba, a gente fotografa aquele pôr do sol lindo, a gente fotografa aquela torre gigantesca da usina do gasômetro, cravada no meio do nosso maior cartão postal da cidade? A gente fotografa ela, mas a gente deixa de lado de fora da foto a usina do gasômetro, que está fechada há anos e agora com obras abandonadas. Isso é uma escolha, e é uma escolha 99,9% das vezes, 100% involuntária. A gente não pensa no porquê que a gente está deixando isso de fora, e a gente precisa refletir sobre isso, porque a gente corre o risco de daqui a 20, 30, 40, 50 anos acharem que aquilo era o lugar que funcionava, que estava maravilhoso e que estava tudo show. Infelizmente não está, não é tudo show. Porto Alegre está eu costumo dizer que Porto Alegre é a cidade em eterna reforma parada. A quantidade de lugares telados, parados há meses, há anos que a gente encontra pela cidade é alarmante, principalmente em edifícios públicos. Aqui uma foto que passou batida, uma foto antiga, perdão, gente, ficou fora da ordem na hora de montar. Mas essa daqui é uma foto também que registra um ponto que, por incrível que pareça, conseguiu ser restaurado no centro de Porto Alegre, um prédio que ficou anos e anos escondido da população, naquela famosa lata de sardinha que ficou o Guaspari por muitos anos, até ser trazido de volta. É interessante também olhar o comparativo dos prédios no entorno dele, onde agora o edifício União e o Della Pieve, os antigos casarões, que também sumiram por mudanças naturais, mas que hoje em dia eles nem habitam mais a nossa memória de o que estava ali. Eles não habitam mais a nossa noção histórica de o que essa cidade era e por que ela está como ela está, o que veio antes do que o que a gente considera a nossa cidade. Aqui mais um casarão que se foi, e o espaço que ele deixou para trás, no centro da cidade, que já está ocupado. Essa foto ela é de 2017, se eu não me engano. E esse espaço já está ocupado por um prédio. E os desenhos, os resquícios que vão ficando pelo caminho da cidade que a gente destrói. Quantas e quantas e quantas vezes a gente passa numa rua e pensa, tem alguma coisa diferente, mas a gente não consegue nem sequer identificar o que mudou ali. A gente não consegue nem pensar especificamente qual foi o ponto que houve de mudança. A gente tem esse aumento enorme nos moradores de rua da cidade. E são pés que a gente vê para fora de cobertas, são braços que a gente vê escapando, são aqueles corpos que são mais comuns de manhã e de noite, no início e no fim do dia. São aqueles corpos que a gente não costuma ver durante o dia, que eles desaparecem juntos com uma varrida de calçada, eles aparecem com alguém lavando uma calçada com água para tirar eles dali, mas essas pessoas estão ali e elas estão cada vez mais ali, elas estão cada vez mais presentes o tempo inteiro no nosso entorno, nas ruas. Recentemente, coisa de que não tem 6 meses, eu fazendo um trajeto, estava com tempo, decidi e acabei atravessando de ponta a ponta a Independência. Em uma tarde, eu contei 4 edifícios diferentes com obras ao mesmo tempo
colocando grades na frente dos prédios. Edifícios que nem esses edifícios com recuo, com quintal, não. Esses edifícios que tem só a porta na frente e a marquise, eles delimitando a marquise com grades. Isso tem um motivo. Isso tem uma razão para estar acontecendo. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa começar a entender e tentar botar essa cidade também dentro das nossas fotos. Como eu disse, Guilherme, diga, Thiago. isso que tu está comentando agora é arquitetura hostil, né? Sim. É uma forma de repelir, né? Enfim, Eu costumo falar que a arquitetura hostil é algo que depois que tu enxerga pela primeira vez na tua vida, tu nunca mais vai deixar de ver. Ela é que nem quando tu descobre uma palavra nova e que ela encaixa em tudo que tu quer dizer. A arquitetura hostil, ela tá na nossa volta o tempo inteiro e a gente não costuma ver ela porque ela não nos afeta. E é o que são as divisórias em bancos de praça, são as muretas em frente de prédios com espetos, hoje em dia já é ilegal, mas infelizmente é ilegal, mas que antigamente botavam até capos de vidro. São todas as formas que eles utilizam para inibir a utilização desses espaços. E isso, por si só, diga. Aqueles paralelepípedos ali debaixo da elevada. Pelo amor de Deus, é literalmente um viaduto onde não tem ocupação nenhuma embaixo, que poderia, inclusive, se ter coisas embaixo, a prefeitura escolhe não ter, e quem precisa utiliza aquilo como um teto durante a noite, uma proteção contra a chuva, e é colocado literalmente paralelepípedos virados para cima. Então, é muito complicado ver que quando a gente fala de Porto Alegre, dessa cidadezinha que chega aos seus 250 anos, daqui a um pouquinho, a gente fala de uma cidade boa, acolhedora, e ela é, mas ela também não é. Ela também é uma cidade extremamente hostil, ela também é uma cidade extremamente dividida, ela também é uma cidade extremamente radicalizada em dois extremos. E é essencial que esses registros comecem a aparecer em fotografia. De um tempo para cá, diga. Oi. Não, eu gostaria de fazer não sei se uma pergunta. Diga. Eu não tenho formação artística nem filosófica, mas intuitivamente, a gente sabe que na arte sempre houve a busca do belo, né? Então, está nos dizendo assim que nós temos um desafio imenso em buscar o belo artístico, vamos dizer assim, numa cidade invisível, que não está sendo demonstrada tradicionalmente, né? Então, isso aí é um desafio imenso, mostrar o belo dentro desta visão não de cartão postal, né? Isso aí é uma coisa muito difícil. E só para dizer mais uma coisinha, eu moro em Petrópolis, e nós fazemos parte do movimento aqui, Proteja Petrópolis, para preservar nossas casas aqui em Petrópolis, que estão sendo destruídas. Né? Eu moro numa casa de 1941, a minha casa. Nós lutamos dia e noite para manter isso aqui. Só para... Pois é importante que haja esse tipo de iniciativa, é importante que existam grupos protegendo características históricas de bairros, é importante que existam. Recentemente eu estava até, inclusive, tendo uma conversa sobre que acaba sempre se desviando para dois lados. É velho, tem que proteger, não pode deixar derrubar, porque é velho. Não, a gente tem que levar em consideração vários outros fatores, como tipo, a importância histórica, arquitetônica, enfim. Mas, ao mesmo tempo, no momento que não se debate de forma alguma a cidade que a gente está destruindo, é perigosíssimo, porque Porto Alegre, justo Porto Alegre, uma cidade que se orgulha tanto e é tão exacerbada em relação à sua identidade, à sua cultura, é uma cidade que debate pouquíssimo sobre o que está sendo feito da cidade, sobre que cidade a gente vai ter daqui a 20 anos se ela continuar nessa velocidade de transformação
Eu não vou nem dizer transformação, vou dizer destruição mesmo, porque tipo, tem regiões da cidade que estão sendo limadas, posta abaixo, para construírem vários edifícios iguaizinhos, absurdamente caros. E sobre a questão que tu falaste de o desafio de encontrar o belo nessa outra cidade, nessa cidade oculta que está na nossa volta, eu acho que é atualmente para quem busca fotografia de rua, para quem busca fotografia urbana, eu acho que é, sem sombra de dúvidas, o maior desafio. Porque a gente está vivendo cada vez mais em cidades feias. E eu não digo só esteticamente feias, eu digo socialmente feias, cidades que carregam nas suas praças símbolos horríveis, como, por exemplo, a arquitetura hostil, os bancos divididos, e, enfim, a gente vê em bairros nobres, ou nem tanto, pessoas que ligam água embaixo de marquises, fim de dia, para garantir que não vá dormir ninguém ali. Tudo isso é horrível. E é, de fato, um desafio gigantesco encontrar algo de plasticamente belo para ser contado ali. Mas eu acho que, para gente que seja como profissional, como hobby, tomou para si esse papel de buscar fotos e contar histórias, é um desafio que eu acho que é extremamente válido. Eu acho que ele é engrandecedor mais do que a gente se contentar a fotografar uma cidade que vai estar cada vez mais restrita, uma cidade que vai estar cada vez mais encolhida nos lugares de sempre, nas mesmas vistas e nos mesmos lugares. De uns anos para cá, tu bem comentaste esse desafio de encontrar o belo, eu tomei para mim como quase que o meu objetivo com a fotografia é que eu iria excluir. Vocês vão ver várias pessoas, várias fotos com pessoas aqui, mas são a grande maioria bem mais antigas. E eu decidi tomar para mim que eu iria começar a tirar o máximo possível de pessoas e contar essas histórias feias sobre os lugares bonitos, utilizando algo que a gente naturalizou completamente, algo que faz parte do nosso dia a dia, é tão presente no nosso dia a dia que a gente não olha mais, mas que a gente precisa voltar a olhar, e isso é um reflexo do nosso tempo. Os fios em cima da nossa cabeça. Hoje em dia, em Porto Alegre, tu não fotografa um ponto turístico. Hoje em dia, tu não fotografa um lugar dessa cidade que não seja atravessado por fios e postes. E muitos fios, muitos postes. São literalmente as coisas que a gente busca olhar e que o nosso cérebro naturalmente já está começando a excluir. Tu olha para frente, vamos supor, de um casarão antigo, um dos poucos sobreviventes da independência, olha que casarão bonito. O nosso cérebro não vê mais, mas eles estão ali, dezenas de fios de pendurados, passando a centímetros das janelas desses casarões históricos. E meio que virou minha obsessão de um tempo para cá, esse emaranhado que a gente vive, esse joguinho de xadrez que está eternamente em cima da nossa cabeça, tapando absolutamente todas as nossas vistas em tempo quase que integral. A gente não consegue olhar uma vista em Porto Alegre. Não existem vistas livres em Porto Alegre. Isso daqui é inclusive na Independência. Essa imagem, ela sempre me deixa um pouco chocado. É a Independência com a Barros Cassal, se eu não me engano, e é completamente atordoante. Eu só consigo pensar o que acontece se um carro bate aí. Fica um bom tempo, muita gente sem luz, sem internet, sem nada, porque, pelo amor de Deus. Nós não temos nem mais uma vista livre. Nem a nossa vista em Porto Alegre. Aqui, que eu também, inclusive, tenho muitas fotos, morava na região do viaduto Otávio Rocha, e o viaduto Otávio Rocha é um lugar assim, ó, que pratiquem um exercício. Abram depois no Instagram, enfim, e pesquisem viaduto Otávio Rocha. Vocês vão achar 2 fotos do viaduto Otávio Rocha, repetidas incansavelmente, e nenhuma dessas 2 fotos mostra que o teto está desabando.
está coberto de mofo, que as paredes foram pintadas com uma tinta plástica por cima, que um patrimônio histórico da cidade foi coberto, teve sua pedra coberta com tinta plástica, como justificativa pela prefeitura de preservar da tinta dos pichadores. Porto Alegre é uma cidade coberta de picho. E a gente não costuma olhar para ela. A gente não costuma sequer ler o que tem escrito nessas paredes. E teve uma frase que me marcou muito, 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 nunca mais saiu da minha cabeça. Ninguém sobe num prédio de madrugada, se pendurando pelas marquises, se pendurando pelos gradis das janelas. Ninguém sobe num prédio de, sei lá, 10, 15, 20 andares de altura, se pondo a sua vida em risco, sem um ótimo motivo. Sem algo muito importante a dizer. A gente pode entender ou não. A gente pode concordar ou não. A gente pode gostar ou não. Mas ninguém sobe num prédio para fazer o que eles fazem sem ter um bom motivo, sem ter uma boa justificativa, nem que essa justificativa exista só para eles, só faça sentido para eles. E depois que eu ouvi essa frase, eu comecei a prestar atenção no que está escrito nas paredes. E é impressionante, é assustador. Tanto em termos poéticos, por assim dizer, quanto em termos de o que as palavras de ordem e raiva nas paredes falam sobre o nosso tempo, sobre os nossos jovens, sobre essas pessoas que vivem excluídas pela sociedade, por quererem ou não, por questões econômicas ou não, o que essas paredes falam. Isso, para mim, também foi outro elemento, bem como os fios de luz, as fiações da cidade, foi outro elemento que, para mim, foi um resultado muito bom desse exercício de buscar o belo em coisas que são consideradas a cidade feia, que são consideradas a cidade não digna de registro. E eu encontrei muita coisa bonita, encontrei muita coisa que me tocou de uma forma impressionante no momento que eu comecei a ler o que essa galera aqui, o que para mim é total e absoluta loucura, que essa galera que literalmente se pendura em prédio de cabeça para baixo está dizendo no momento que eles sobem e escrevem nessas paredes. Aqui outro registro de a cidade que está indo embora o tempo inteiro, a cidade que está... Guilherme. Diga. Não, eu ouvindo com atenção a tua fala, mas essa nossa tendência, acho que em grande parte, talvez, de quase todos nós, é desviar de tudo isso, desviar o olhar, rejeitar, né? Primeira questão é rejeitar e procurar a coisa mais limpa, digamos assim, né? Coisa mais, não vou dizer vendável, mas não com fins comerciais, né? E justamente essa discussão do que é bonito, o que não é, o que é feio na fotografia, isso aí é muito provocativo, né? Querendo ou não, a fotografia ela herdou das artes que vieram antes dela, da pintura e afins. A fotografia ela herdou esse apego ao belo estético, enquanto a fotografia, e aí de novo todas as outras formas e estilos e gêneros de fotografia, nesse momento eu deixo numa bolha, separadinhos, eu falo especificamente sobre fotografia de rua, fotografia urbana. As nossas cidades, elas não são feitas só do que é belo. As nossas cidades não podem ser registradas em prol só do o que é belo. As nossas cidades, elas não podem se tornar uma tela para reprodução de o que é belo no momento que, infelizmente, 90% da nossa cidade não é bela. E, de novo, eu volto lá porque eu falava no início. Isso há 30, 50, 100 anos atrás, natural e compreensível, praticamente inevitável que fosse assim, por causa das limitações, por causa dos valores que envolviam a fotografia. Hoje em dia, a maior amarra que a gente tinha, a gente não tem mais, então a gente não precisa ainda estar preso às mesmas temáticas e essa quase que obrigação em relação ao belo. Isso daqui, por exemplo,
Isso daqui para mim é assim, ó, esse edifício ele fica ao lado da entrada do viaduto do túnel, perdão, do túnel da Conceição, passa por bem ao lado da igreja ali. E essa parede eu acompanho ela há tranquilamente uns 6, 7 anos. E eu acompanho a eterna luta entre pintam ela inteira e começa pouco a pouco a aparecer as pichações. E começa a aparecer a competição de quem chega até mais em cima para pichar. E começam a aparecer as palavras de ordem. E já teve. Essa parede já teve fora Dilma, já teve fora Bolsonaro, já teve fora Temer. Essa parede ela é quase que um retrato da efervescência política que acontece. E ela está na entrada da cidade. É impossível tu chegar em Porto Alegre e querer se dirigir às regiões Bonfim, Redenção e afins da cidade sem passar por isso. Ela é um dos meus xodós. Essa parede ela é meio que um retrato para mim dessa cidade que está eternamente lutando contra ela mesma e a eterna luta que não só de classes, mas social que a gente vive. Eu não sei se aparece com resolução suficiente para vocês. Essa tem escrito: o pobre não tem, o rico não desfruta. Essa foto foi feita se vocês repararem ao fundo, é um galpão abandonado entre os diversos galpões abandonados da região que agora chamam de Quarto Distrito. Essa daqui também é entrada de Porto Alegre. Essa daqui é outra que eu vou fazendo a evolução dessa parede há anos. São anos e anos e anos de pichações, uma em cima da outra, e eles vêm e eles cobrem eles assim mesmo, a prefeitura cobre todas as pichações, mas, ironicamente ou não, aquele ali no topo, sem perdão, tá ali faz tranquilamente há uns 3 anos, que essa parede já foi completamente pintada e esqueceram de fazer ele. Eu acho ele incrivelmente simbólico, tendo em vista que todo o resto já foi eliminado e o Sem Perdão segue ali firme e forte. Eu gosto quando eles literalmente nos mandam o que fazer, que eles estão olhando uma cidade que a gente não costuma olhar, que eles estão percebendo. Isso é algo que eu sempre costumo dizer. Jamais picharam um prédio, mas eu queria ter a coragem dessas pessoas. Eles veem uma cidade e vivenciam uma cidade que todos nós vamos morrer sem ver e se vivenciar. Escalar a lateral de um prédio, o vão de um prédio de madrugada, com o pleno silêncio da noite, para pichar, eu ia subir só para olhar e fotografar a cidade lá de cima, absorver esse outro lado da cidade que a gente nunca vê. Quando é que a gente vê alguém pichando? A gente acorda um belo dia e brotou aquilo, e muitas vezes a gente nem nota, a gente só nota aquilo quando já está numa quantidade absurda na fachada de um prédio, porque a cidade vai mudando aos pouquinhos e a gente sequer registra na nossa rotina do dia a dia que ela está mudando. Essa é a praça, que segue fechada há mais de anos, ali na frente da catedral, do palácio, e é outra que é bem interessante ver a evolução dos grafites no entorno dela e como eles vão, mesmo numa região tão vigiada, imagina, Palácio da Justiça e Palácio do Governo no entorno, ainda assim ela consegue ter uma constante mudança e evolução de palavras de ordem, dos protestos que passam ali, dos comentários que se tem sobre, é fantástico. Aqui algumas fotos. Diga. Tem o Espimate, que eu não sei quem é, está pedindo para te discorrer um pouquinho mais sobre essa questão do belo. Ele escreveu assim, ó: me parece que essa questão do belo na fotografia é bem discutível. Gostaria de ouvir um pouco sobre isso. O feio, o doloroso, pungente, a denúncia social me parece ser parte da fotografia. É a Maria Alice. Eu acho que é parte essencial da fotografia. Eu acho que qual a função da fotografia se não nos mostrar algo? No momento que a gente escolhe ver só coisas que nos fazem bem ou que sejam visualmente agradáveis, a gente está sendo muito injusto no mundo. A gente está sendo extremamente injusto com a realidade.
Eu acredito que por assim dizer, feio, não só deva ter espaço, como é necessário na fotografia. A fotografia, ela precisa causar algo na gente. E existe uma quantia muito limitada de coisas que o pôr do sol no Guaíba pode nos causar, quando a gente viu ele pela milionésima vez fotografado, seja em preto e branco, em supercolorido, em HDR, enfim. Existe uma gama muito limitada de narrativas que cabem nessa fachada aqui, ó, na foto que eu estou mostrando mesmo, essa fachada linda do hotel, antigo Hotel Majestic refletido. Existe uma gama muito limitada de coisas que isso nos pode dizer. Já o feio, com muitas aspas, o dolorido, o não belo, tem uma capacidade de nos causar muito mais coisas. E diferentemente de um pôr do sol ou de um prédio bonito e bem pintadinho, rosáceo, uma cena feia ou de dor e sofrimento na rua vai causar uma coisa completamente diferente para cada pessoa que vê ela. Para alguns vai causar repulsa, para alguns vai causar choque, para alguns vai causar compaixão, para alguns vai causar... Enfim, existe uma gama muito maior. Eu acho que o trabalhar com o belo, só pelo belo, é limitador para a gente como fotógrafo. Diga. Venho ouvindo, assim, tentando olhar as suas fotos e me colocar nessas situações. Algumas Mara, está ruim do microfone. Está ruim? Melhorou? Mas vai ser bem rápido. Eu acho que vocês sempre falam do belo e do não fotografável. O que é não fotografável é a realidade. Sim, sim. Eu acho que é o grande desafio da fotografia, é tentar botar essa realidade dentro da fotografia, é tentar encontrar um ponto um pouco mais universal sobre o que é real na fotografia. E é muito complexo porque, como eu disse, nenhum de nós vive na mesma cidade. Cada um de nós, quando pensa em Porto Alegre, pensa numa Porto Alegre diferente, seja pela nossa idade, seja pela os fatores econômicos de nossa vida, os bairros em que crescemos, cada um de nós pensa numa Porto Alegre e vivenciou uma Porto Alegre completamente diferente do outro. Então, quando a gente fala de tentar botar a realidade na foto, é muito complicado, é muito complexo. E eu não acredito que nenhum fotógrafo jamais vai conseguir botar a realidade dentro da fotografia. É impossível. No momento, como eu disse, no momento que eu escolho o que vai ficar naquele frame, eu escolhi tudo que vai ficar fora dele também. Eu escolhi tudo que eu não vou mostrar, tudo que não é digno de ser preservado para amanhã, para depois e para depois. Então, por isso que é a tecla que eu eternamente bato. Eu tenho oficinas inteiramente baseadas em debates e práticas sobre isso, que é literalmente vamos explorar o que é o real para mim, vamos explorar o que é a Porto Alegre que eu vivo, a Porto Alegre que eu conheço, mas além do óbvio, tentar expandir a minha visão, porque no momento da mesma forma que depois que tu enxerga a arquitetura hostil e esses horrores que nos cercam o tempo inteiro na cidade, no momento que tu começa a buscar outras formas de beleza e outras histórias para serem contadas, despresas, libertas do necessariamente belo, é um caminho sem volta. Tu nunca mais vai olhar para a rua do mesmo jeito, tu nunca mais vai olhar para um prédio, tu nunca mais vai encarar uma pessoa na rua da mesma forma, porque no momento que a gente admite que mais importante do que eu haver o belo ali, existe um pedaço de realidade ali, muda completamente a nossa forma de lidar com a fotografia. Muda completamente a nossa forma de buscar enxergar a fotografia. Ali, ó, de novo, se vocês repararem nessa foto, a parede ao fundo já está completamente diferente, com pichações completamente diferentes, com palavras completamente diferentes. E é uma dinâmica que me encanta, porque é uma batalha que não
tem fim. Vocês terminam de pintar uma parede, dá 15 dias no máximo, ela está toda pichada de novo. Bom, ruim, bonito, feio, errado ou certo, isso para mim é 100% irrelevante. Mas isso para mim é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores retratos que a gente tem da eterna queda de braço que a gente vive com a cidade e que a cidade vive conosco. Essa daqui é a praça, possivelmente uma das mais conhecidas da cidade. Essa é a Praça da Alfândega, logo após a sua reforma, logo após a sua reabertura. Essa foto também tem alguns anos, na época que eu costumava fotografar mais pessoas em situação de rua. Eu acho que esse ponto que tu tocou agora, Guilherme, Diga. interromper, Que isso? que o julgamento, né? É feio, é bonito, é certo, é errado. Eu acho que esse é o ponto, até que eu estava pensando aqui, né? A gente tem muita resistência quando quer retratar Porto Alegre. Agora nós estamos no aniversário dos 250 anos, né? E vem à tona toda como representar Porto Alegre, né? E eu acho que por aí o julgamento ele fica em segundo plano, né? Se tu acha feio, bonito, certo ou errado, não interessa. A cidade está em mutação, né? A arquitetura, os habitantes, os cenários, a degradação ou a recuperação dos equipamentos está acontecendo, né? E acho que cabe a nós até essa expansão mesmo de olhar mesmo, né? De registrar, né? É bem como tu disseste, da mesma forma que a degradação ou a recuperação de algo falam algo. A degradação ou a recuperação de um local falam sobre a nossa cidade, sobre o nosso momento político, sobre o nosso momento econômico, sobre os interesses de uma região. Pelo amor de Deus, eu tô com 34 anos na cara, eu cresci vendo a região que agora chamam de Quarto Distrito sendo chamado de, tipo, a região marginalizada da cidade. Era a região dos prostíbulos, era a região mais complicada, uma região que, desde a instalação dos corredores de ônibus, se degradou muito, se tornou uma zona de passagem, vários apartamentos foram divididos, virou, como o termo popular diz, um pardieiro. E essa região, nesse exato momento, está passando por uma reestruturação absurda. Estão sendo construídos prédios bonitos, casarões reformados, antigos galpões sendo transformados em espaços de coworking, empresas modernas e descoladas estão indo para lá, Por quê? Por quê? O que mudou na cidade? Isso é um registro que a gente precisa ter agora, mas ele só vai ser entendido daqui a 10, 15, 20 anos, quando a gente olhar por todo, quando a gente tiver esse distanciamento necessário para que a fotografia faça sentido. O porquê que algumas áreas estão florescendo enquanto outras estão morrendo? Por que algumas partes da nossa cidade são completamente esquecidas enquanto outras são completamente revitalizadas? O que muda? O que está acontecendo com a nossa cidade? Então, infelizmente, não tenho resposta, não tenho como dizer, é isso que está acontecendo, mas a única coisa que eu posso garantir é que quanto mais registros a gente tiver sobre essas mudanças, o quanto mais visões a gente tiver sobre essas mudanças e como elas afetam as pessoas. O que está acontecendo com as pessoas que moravam ali, naquele, de novo, o termo popular que eu não gosto, o pardieiro que foi botado abaixo? Onde é que essas pessoas foram? O que aconteceu com essa cidade? O que aconteceu com aquela cidade que ficou 30 anos congelada e esquecida no tempo e nos últimos 2 anos está sendo revitalizada numa velocidade absurda? O que está acontecendo com as pessoas que vivem ali? O que está acontecendo com a organização social dali? É lindo, é inegavelmente lindo e fantástico tu passar por uma região que era completamente abandonada e os casarões estavam decrépitos, caindo, com risco de desabamento, e ver tudo reformado, tudo no lugar. É lindo, é fantástico, não vamos sequer debater isso. Mas vamos pensar no porquê. Vamos refletir no porquê. Essa foto, para mim, ela é um exemplo de Porto Alegre, colorida, bonitinha, antenada, mas com arames farpados.
Ela é um resumo do que a Porto Alegre de 2022 para mim é. Essa foto, se eu não me engano, ela é ali na Protásio, eu acredito, bem próximo ao viaduto. É uma central de distribuição dessas comidas de iFood, coisa e tal. É esse prédio, e ele é todo moderno, todo colorido, todo bonitinho e coberto de arames farpados. Eu acho um ótimo resumo da cidade que a gente vive hoje em dia, que se pinta de colorida, se pinta de moderninha, mas que ainda é extremamente excludente e hostil. Essa é outra foto para mim que ela é quase que um resumo de Porto Alegre e o empilhamento de planos que foram abandonados pelo caminho. O nosso trem, que nunca começou indo de lugar para algum e vai para lugar algum, uma linha reta dentro da cidade até hoje, há milhões de anos. O mercado público e suas mudanças e suas alterações. Nessa época, na época dessa foto, o segundo andar do mercado público não estava aberto ainda desde o incêndio. O incêndio já havia acontecido há uns 4, 5 anos e ele ainda estava fechado na época dessa foto. E ao fundo, nosso famoso esqueletão do centro, que infelizmente só vai sair dali quando cair e matar uma boa quantidade de gente, porque faz algumas décadas que não se faz nada em relação a ele. Inclusive, os andares de baixo dele são habitados e é aterrorizante passar ali na frente. Aqui, mais uma vez, ele, a situação de abandono dele. E, de novo, o que as paredes estão nos falando o tempo inteiro. O que a gente costuma não olhar porque é feio, porque é agressivo, porque é disruptivo. Isso é uma das coisas que eu nunca consegui entender direito em pessoas que evitam, deliberadamente fogem desse tipo de coisa na fotografia. A fotografia, toda grande foto que vocês viram, de uma forma ou de outra, elas foram disruptivas. De uma forma ou de outra, elas desafiaram o que era feito. Seja o McCurry encarando os olhos da menina afegã, seja o beijo roubado forçadamente no fim da Segunda Guerra Mundial. Todas as grandes fotos que a gente tem na memória, todos aqueles grandes clichês que a gente carrega de grandes fotos, elas são de coisas que, invariavelmente, ou a gente não deveria estar olhando naquele momento, ou são completamente chocantes pelo que está acontecendo. E a gente vive numa cidade que é cercada de potenciais temáticas e que a gente acaba não olhando justamente por serem coisas que não são agradáveis, serem visto como isso. Eu amo essa foto, eu acho essa foto de uma ironia fantástica, a presença de espírito de quem pichou isso ao lado dessa expressão numa livraria no Bonfim. Essa Eu foto, sei até o autor, eu conheço. olha só. O Ricardo Creff. Fantástico, fantástico. Eu acho uma intervenção que, querendo ou não, é o que faz as nossas cidades, é o que faz a pluralidade da nossa cidade. É, de novo, essa foto é o embate do que é bonito, belo, socialmente aceito, uma pintura, por mais que seja essa expressão exagerada, propositalmente exagerada, em choque, um livro, na frente de uma livraria, a gente aceita que pintem a fachada de um prédio, a gente aceita que a lateral inteira de um prédio seja pintada, desde que seja algo bonito. Agora, se alguém escreve uma frase, aí não pode, e essa foto, ela para mim meio que um resumo desse embate que a gente vive dentro da cidade o tempo inteiro sobre o que pode, o que não pode, e a linha finíssima que corta os dois. Esse aí a livraria pediu para ele fazer, né? Não o texto do lado. Sim, 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 sim. O Rick. Eu acho meu primeiro fantástico. Professor de fotografia. Que demais. É. E outra coisa que a fotografia, que eu acho que a gente precisa se reaproximar na fotografia, obviamente com todo o cuidado e respeito que esses temas exigem, que é fotografar pessoas na rua. A gente anda tão isolado e agora fisicamente e literalmente por causa de todo esse tempo de pandemias que a gente viveu e todo esse período bem complicado que a gente anda passando, a gente precisa voltar a virar câmera para as pessoas. A gente precisa voltar
a fotografar o elemento humano e, mais importante, como ele interage com a cidade, como essa cidade é ocupada, como essa cidade é vivida, como tem gente enfiada, como tem gente espremida nos espaços que a cidade ainda nos permite estar. Aqui a nossa igreja também, que é para mim um outro grande exemplo de lugares da cidade que são um exemplo claro de como a nossa relação e as nossas prioridades com a cidade mudam. Essa é a catedral da nossa padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes. E essa igreja, ela foi sendo soterrada. Essa igreja primeiro abriu uma avenida gigantesca de lado dela, depois o túnel passando por baixo da freeway, depois a freeway na frente, depois os viadutos na volta. E essa igreja que tirando a catedral, seria uma das igrejas centrais da Porto Alegre, seria uma das principais para a cultura cristã porto-alegrense, ela está soterrada, ela está escondida na volta de uma malha ferroviária e viária que se desenvolveu na volta dela. E é louco porque a grande maioria das pessoas conhece ela de passar por uma das avenidas adjacentes. Poucas pessoas conhecem ela do nível de calçada, de rua, porque ela foi tão isolada que não existe praticamente nada na volta dela. Quem passa na volta dela são as pessoas que moram no entorno dela. E aqui ela, espremida e escondida entre outras edificações que foram pelo caminho, que foram sendo esquecidas pelo caminho. E sempre lembrando que o lado que a gente vê é sempre o lado mais arrumadinho, por trás tem sempre algo que a gente não costuma ver e por isso não tão bem cuidado. E aqui de novo, as pichações, as palavras pelas cidades, e os aluga-se pela cidade inteira, os vende-se pela cidade inteira, os para Bolsonaros pela cidade inteira, e o nosso esqueletão, que já viu indas e vindas desse centro, melhoras e pioras, e está aí, com literalmente árvores nascendo no topo dele. A Maria Alice estava lembrando que está tendo um estudo na URGS para ver se vão implodir ou revitalizar o esqueletão. Olha, eu escuto falarem sobre tipo potencial revitalização dele há anos. Eu honestamente eu perdi qualquer tipo de esperança, sabe? Eu acredito que a implosão seja inviável, tendo em vista a proximidade com outros prédios, tipo ele é colado em tudo que está na volta, ou leva a quadra inteira ou ele vai ficar ali. Eu infelizmente torço do fundo do meu coração para estar errado. Eu acho que ele só sai dali ante uma tragédia, porque a implosão me parece muito improvável, a revitalização não sei se seria sequer financeiramente viável para algo que está há tanto tempo abandonado, está tanto tempo parado ali. E aqui, de novo, os fios que simplesmente não nos deixam enxergar mais a cidade, os fios que nos cercam o tempo inteiro. Um clichê. É bem como esse casarão, a Casa Azul, ali no centro. Achou? Esse casarão é outro casarão que, infelizmente, eu não acredito que ele vá sair daqui melhor. Ele é uma casa que se encontra nessa situação há décadas, estava até com risco de desabamento, foi feito só uma obra para estabilizar a fachada, mas gostaria muito de ter errado, mas é outro que eu acredito que, infelizmente, a nossa cidade vai deixar morrer, e é outro que eu também venho acompanhando esse prédio há mais de 10 anos, fotografando a fachada dele. Quando eu comecei a fotografar, ele ainda tinha pedaços de telhado. Hoje em dia, ele é literalmente a folha da fachada esperando para cair, num casarão histórico no centro da cidade. Guilherme, o Zé Lima colocou aqui no chat que ele fez uma reportagem na década de 80 sobre a vida ali no esqueletão. Tinha até a rinha de galo que ele colocou aqui dentro, mas devia ter 20 mil histórias ali dentro. Imagina. Deve ter um material legal, né? Os gatos, a quantidade de gatos.
Olha, a quantidade de gatos é só passando na calçada, dá para ter noção. Não, gato mesmo, porque os gatos subiam, reproduziam tudo lá. É verdade. É impressionante aquele prédio. Eu morei muitos anos da minha vida no centro e eu evitava passar na frente, bem paranoico. Mas só se eu tinha que passar ali por aquela quadra, porque é olhar para cima, é só olhar o tamanho daquelas árvores que estão ali em cima, que é um pouco assustador imaginar que exista qualquer possibilidade de revitalizarem aquilo. Não. Imagina, ele está abandonado desde a década de 60 ou 70, final da década de 60, se eu não me engano, foi quando as obras dele pararam. Ele precede a muitos de nós que estamos aqui, aquele prédio já está lá, então é complicado acreditar que agora sai. Gostaria muito. Ele é tema recorrente também das minhas fotos, enfim, querendo ou não, é um ponto que, de novo, ele é mais um retrato, ele é mais um quadro muito simbólico sobre Porto Alegre. Esse prédio está praticamente na frente do nosso mercado público, da nossa prefeitura, da sede das nossas administrações, terem um edifício, uma edificação que a cidade permitiu que permanecesse assim. E, pelo amor de Deus, se tive os governos, nessa altura do campeonato já não dá nem mais para apontar na cara de alguém e dizer foi eles. Não, é uma sucessão de governos, todo mundo possível e imaginável que poderia ter feito alguma coisa, já passou e não fez nada. Aqui, mais uma vez, a situação das pessoas, situação alarmante, cada vez maior, das pessoas em situação de rua pela cidade. E, infelizmente, é algo que também não acredito que a gente vai ver uma melhora tão cedo. As paredes, as revoltas populares, Essa foto foi feita pouquíssimo antes do início dos lockdowns mesmos e acredito que não tenha relação nenhuma com a pandemia, foi só uma coincidência, né? A gente não estava em lockdown, não existia nenhuma lei obrigatória com máscara, e de novo foi aquela foto que, questão de pouquíssimo tempo depois, ganhou um significado completamente diferente. A gente precisa ler as paredes. Tem muita coisa de triste, de tocante, de revolta, de provocações entre eles. Tem muita coisa nas nossas paredes. Aqui, de novo, um clichê, uma fotografia que, quando a gente pensa no viaduto, quando a gente pensa na vista do viaduto, a gente pensa sempre nesse ângulo alto, literalmente distante do resto, assim, onde tudo é bonito porque nada tem detalhe. Embaixo de um viaduto, inclusive, essa. Eles estavam um bom tempo cantando e se entretendo, encontrando no meio de uma cidade tão hostil um pouquinho de acalanto e carinho. Por um bom tempo, também nessa questão de encontrar o belo, de encontrar o esteticamente agradável dentro de uma cidade com tanta desigualdade, tanta coisa feia. Por um bom tempo também trabalhei buscando as câmeras que nos olham o tempo inteiro e como a gente está sempre embaixo da mira de um olho nos observando, como isso é sinal do nosso tempo, como isso é sinal da nossa cidade, como isso é sinal de como a gente convive uns com os outros, onde a gente está eternamente virando uma câmera um para o outro. Só por garantia, vai que as câmeras que estão no nosso entorno o tempo todo. Existe uma divisória clara entre o que merece estar dentro e o que merece estar fora. Existe uma divisória clara entre o que é classicamente aceito, da mesma forma
a questão do belo, o que é classicamente aceito, o que é academicamente aceito, e o que se faz, o que se produz, e o que literalmente está na rua, que literalmente está do lado de fora dessas paredes que enclausuram o que é o bonito, o que é a arte, o que é o digno de estar do outro lado dessas paredes. Essa loja fechou na pandemia. Sim, ali na Independência, né? Do lado do hotel. Uhum. Eu acho que vão destruir esse casarão, porque está todo tapado já. É o caminho para os casarões dessa região, é uma tristeza. É uma tristeza, porque muitos deles não têm nenhum terreno tão grande atrás que façam como fizeram com alguns, de manter todo o casarão e construir um edifício atrás. Muitos deles não têm esse espaço, então vai o prédio inteiro abaixo e é um pecado, porque querendo ou não, na questão, e daí eu volto para a questão de, tipo, o velho pelo velho, ou o que tem importância histórica, essa é uma avenida que por muito tempo foi referência do, tipo, os belos casarões, a elite financeira da região de Porto Alegre, e ela está desaparecendo. Não que eu acho que as coisas tenham que ser imutáveis, mas ela está desaparecendo por nada. Ela está desaparecendo única e exclusivamente por especulação imobiliária. Essa foto é genial. Olha, essa eu tive medo de fazer na hora que eu fiz, porque não ficou me encarando. Achei que não ia me deixar fotografar. Peguei o celular e fiz de canto. De novo, as pessoas que estão na nossa volta o tempo inteiro. A Ângela é uma pessoa que eu já usei, inclusive, as fotos de exemplo de a delicadeza com que fotografa pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, e eu acho que dentro dos gêneros e dentro das vertentes da fotografia de rua, em toda essa questão de botar para dentro da foto o não belo, ou agressivo, ou triste, quando tu lida com um elemento humano, é necessário um cuidado e um carinho tão grande, é necessário um respeito tão grande por essas pessoas que já se encontram numa situação de vulnerabilidade tão grande. Eu acredito que essas fotos são, sim, essenciais. A gente precisa olhar essas fotos e elas precisam fazer parte do nosso imaginário sobre o nosso tempo atual. Essas fotos, elas precisam existir para daqui a 20, 30, 50 anos, quando você olhar para trás, essas imagens estarem na nossa cabeça sobre o mundo de agora. Mas o choque pelo choque também é algo que deve ser sempre levado com muita cautela. O choque pelo choque, ele não causa nada. O choque vazio é tão efêmero quanto olhar na rua e virar a cara. Se precisa ter uma delicadeza muito grande para se tratar com essas pessoas e com essas temáticas. E poucas pessoas fazem isso bem. E tu, Ângela, faz isso com maestria. Parabéns. Obrigada. Essa foto, ela é de 2018, se eu não me engano. E essa pichação, esse grafite aí ficou muito tempo nessa parede, muito tempo mesmo. E toda vez que eu passava, eu lia ela, somos mesmo. E até que o dia que eu achei a imagem ideal para ilustrar ela, eu peguei por acidente esse rapaz passando ali, e de fato, ele é uma prova, ele é uma testemunha de que nós ainda somos os mesmos, por mais que isso antes não tivesse no nosso repertório de imagens, por mais que isso antes fosse evitado como nosso repertório de imagens sobre o que é Porto Alegre, sobre o que é a nossa cidade. E quanto mais a gente tiver dessas imagens, mais fácil vai ser a gente conseguir se desviar desses caminhos. Guilherme? Diga. A foto anterior tem uma frase que é um verso do Belchior, né? Uma parte do verso do Belchior, e eu estava pensando aqui, até coloquei no chat, que se tivesse que ter uma trilha sonora, essa tua bela reflexão, essas belas reflexões que tu está fazendo, poderia ser um outro verso do Belchior, né? Da música
apenas um rapaz latino-americano, né, que diz que não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve, porque sons e palavras e imagens são navalhas. Eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém. Eu achei que seria uma boa trilha sonora para essa tua maravilhosa palestra. Parabéns, muito obrigado pela reflexão até aqui. Olha, meu, eu te Bem agradeço, pensado, cheguei até a ficar arrepiada. A E gente aí, tem, Vitor? hoje em dia a gente tem essas ferramentas, hoje em dia a gente tem ah, essas palavras, essas letras que a gente pode escrever com a fotografia, e a gente precisa começar a escrever um pouco mais sobre a realidade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse, sabe? O Belchior estava certíssimo, certíssimo em sua reflexão sobre o ato de criar arte, no caso dele, música, ainda mais durante o período em que ele falava essas coisas, que era muito mais pungente. E dentro da fotografia, muitíssimo bem colocado, a gente pode trazer exatamente esse mesmo posicionamento, porque a gente precisa não atacar pelo atacar. O ataque pelo ataque, ele é vazio, mas a gente precisa mostrar para que isso daqui possa começar a desaparecer, para que isso daqui entre na nossa cabeça ao ponto de, tipo, a gente não achar que é um fato isolado. Não é a nossa cidade, e é cada vez mais a nossa cidade isso. E isso daqui a gente precisa garantir que esteja na cabeça das pessoas que vão vir depois de nós. A gente precisa, já que, como eu disse, Zé, que a gente tomou para nós essa, uh, não vou dizer responsabilidade, esse direito que nós tomamos de assumir narrativas e contar histórias visuais. A gente tem uma obrigação com quem vem depois da gente que essas histórias sejam reais, que essas histórias sejam o mais realistas possíveis, para que a gente não caia, como eu disse, na asneira, na bobagem de achar que em 2022 estava tudo bem. Infelizmente não estava. Muitas dessas fotos, principalmente as de registro com pessoas, eu faço com celular, porque eu me sinto demasiadamente agressivo virando uma câmera para a cara dessas pessoas que já estão nessa situação, sabe? Muitas delas ficam assustadas, muitas delas ficam nervosas. Todas as vezes que me viram fotografando, que demonstraram não gostar, eu fiz questão de parar do lado, mostrar foto, dizer que mostrar que estava deletando e deletar na frente. Eu não acho que, por mais que seja algo que, ou repetidamente o que disse que a gente tem que mostrar e a gente deve mostrar, a gente não deve jamais passar por cima da vontade dessas pessoas já tão privadas de tudo. Essa foto, eu fiz ela, eu desci até essa é a Igreja das Dores, ali na Andradas, na parte baixa da Andradas. Eu desci até a orla, e quando eu voltava, essa pessoa ainda estava ali. E eu parei para ver se estava tudo bem. E não estava. Acabei ajudando esse senhor, ele estava... Isso foi um pico de verão, assim, ó, aqueles dias de tranquilamente 40 graus, e era no meio da tarde, estava muito quente, batia sol ali no momento, e ele tinha passado mal, de sede, nas degraus da escada. E é impressionante a quantidade de pessoas que olhavam e desviavam os olhos, não por desprezo, não por nada, nervosas, tensas, em ver uma cena dessas. E é naturalmente a nossa reação quando vê uma cena dessas, é naturalmente a nossa reação quando a gente vê algo tão triste, impactante. E a gente precisa voltar a encarar essas coisas para não se iludir. A gente precisa voltar a encarar essas coisas para literalmente tomar melhores decisões sobre a nossa cidade, sobre a cidade que a gente vive, sobre o mundo que a gente está, entender ele um pouquinho melhor. E eu acho que a fotografia tem papel
fundamental nisso, não só se vocês têm intentos artísticos com elas, não só se vocês têm intentos só pessoais com elas, como exercício, como cidadão, como parte integrante dessa cidade que está nesse processo de transformação tão acelerado. É muito importante que a gente olhe um pouco mais para os nossos irmãos que estão por aí, que a gente olhe para a situação que está na nossa cidade e que, infelizmente, chega aos seus 250 anos, não na sua melhor forma, mas que a gente precisa, a gente deve registrar esse momento de não melhor forma dela, para que a gente possa fazer ela melhorar, para que a gente possa tomar melhores decisões em relação a ela daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Era isso, gente. Tem alguma questão? Ficou alguma coisa em aberto? Alguém quer adicionar, perguntar alguma coisa? Alô? Alô? Alô, alô. Agora estou entrando aqui. Meu sinal está muito ruim da internet aqui. Vamos ver se tem perguntas aí, o pessoal. Parabéns pela tua apresentação, Guilherme. Obrigado. Nos traz uma visão, diria assim, de desafio para nós, para muitos de nós, não quer dizer que para todos, não é? De ver digamos, tentar uma fotografia de uma forma diferente, talvez, do que às vezes estamos acostumados a fazer. O William está cortando o teu... Diria assim, desafiando para ver de forma diferente. O presidente está caindo, hein? Esse que é o problema, está caindo o tempo inteiro aqui. Agora eu tá não bom. consigo falar. Hein? Agora deu para te ouvir. Deu, William, fala. Tá. Não, eu estava colocando assim, que ele nos traz uma visão diferente, ou um desafio para nós, ou para alguns de nós, com o tipo de fotografia que ele faz, ou seja, que o Guilherme faz, né? Ter uma visão assim, desprendida da beleza que normalmente se busca na fotografia, ou que muitos buscam, não quer dizer que todos façam isso. Né? Então, eu acho que é interessante, é um contraponto para muitas pessoas, para muitos fotógrafos, da forma de olhar e de fotografar. Acho interessante, né? Teu ponto de vista, Guilherme. Obrigado. Estava um silêncio depois da pergunta do Guilherme, e eu deixei ele continuar, assim, mais um tempo mesmo, porque eu acho que o convite é esse, né? É um convite ao silêncio para pensar, para refletir, para ver como é que nós estamos aí nesse mundo, né? É bem isso, sintam-se desafiados, porque são tempos desafiadores. Porto Alegre e o mundo e o Brasil, enfim, seria injusto dizer que isso é algo isolado e exclusivo de Porto Alegre. É um momento desafiador que a gente passa. Eu acho que qualquer pessoa que tem algum interesse, algum intento com a fotografia de rua, com a fotografia urbana, deva se desafiar. Eu acho que se tem momento para a gente se desafiar e buscar temas, é agora, que as coisas estão tristemente caóticas, mas florescendo no lado de possibilidades de narrativas, de desafios pessoais, encontrar a beleza. Eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa boa desse tempo que a gente vive, que seja uma nova forma de olhar para o tempo que a gente vive. Tá legal, Guilherme. Ali no chat, a pessoa está te agradecendo. Tem um bom número de pessoas. Foi uma honra, gente. Então, se não estiver caindo, Guilherme, se não tiver mais perguntas, quero te agradecer aí, em nome do Fotoclube, pela tua participação. Foi uma honra. Bom, estamos aqui sempre com as portas abertas aí para outras oportunidades. Daqui a algum tempo, talvez as visões sejam diferentes. Estamos em constante mutação, não é? Então,
como tu colocaste ali. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer a quem nos acompanhou pelo YouTube, aos associados que nos acompanharam aqui pelo Zoom. Quero desejar a todos uma boa semana que está aí se iniciando agora e uma boa noite para todos aí. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, obrigado, Guilherme. gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.